Oi, boa tarde. Meu nome é Teté Ribeiro. Tá estranho esse microfone? Tá direito, tá direito? E eu vou convidar aqui para dividir a mesa comigo a professora do Departamento de Antropologia Cultural da Universidade Federal do Rio de Janeiro, colunista da Folha e autora de livros vários, entre eles Isabela Velhice, Por que os Homens Traem, e esse último que não está comigo por algum motivo. Ah, está aqui, pelo amor de Deus. Liberdade, Felicidade, Foda-se, que é a Miriam Goldenberg. E junto com ela vai estar a Bruna Lombardi, que é atriz, poeta, roteirista, produtora, criadora do portal Rede da Felicidade e autora desses 3 livros que ela vai assinar, entre outros muitos, que ela vai assinar aqui depois da nossa mesa, que é o Clímax, a Poesia Reunida e o Jogo da Felicidade. Bruna, por favor. Obrigada, gente. Super obrigada. Obrigada por terem vindo. Obrigada, Bruna... Tetê. Obrigada, Miriam, querida. A Bruna está acabando de editar a 2ª temporada do seriado que ela faz, junto com o marido, Carlos Alberto Richelli, e o filho, Kim Richelli, chama A Vida Secreta dos Casais, que vai estrear... Acho que em outubro. Na HBO. É uma série assim, eletrizante, ficção, e, ao mesmo tempo, tem bastante coisa realista. Que bom. E a gente vai falar aqui um pouquinho, eu preparei algumas perguntas, quero dar liberdade total às minhas participantes para que falem o que quiserem, pelo tempo que quiserem. E no final, na meia hora final, a gente vai abrir para perguntas da plateia. Eu só peço que as perguntas sejam curtas, sem grandes depoimentos pessoais, e que tenham um ponto de interrogação no final, que sejam, de fato, uma pergunta que elas possam responder. Eu preparei algumas coisas aqui no meu caderninho, super low-tech, mas acho que vai dar conta. E o tema da mesa é uma provocação que eu queria jogar de cara para vocês. O tema é ter razão ou ser feliz. E eu fiquei pensando, tem que ser um pouquinho errada para ser feliz? Tem que fazer um pouquinho de coisa errada? Bom, boa tarde. Uma alegria estar aqui na Casa Folha. Eu sou colunista da Folha desde 2010, adoro trabalhar na Folha e adoro poder escrever foda-se na Folha sem censura e sem asteriscos. É uma delícia isso. E há muitos anos, desde 2010 que eu estou na Folha, e nunca me censuraram e nunca puseram asteriscos na minha Folha. Então, ser feliz ou ter razão, né? O ano passado, como muitos brasileiros, estava mais deprimida, angustiada, frustrada, insatisfeita. E nós fomos eleitos agora pela OMS, Organização Mundial da Saúde, o país mais ansioso do mundo. Sabiam disso? São 20 milhões de brasileiros não só mas diagnosticados como ansiosos. Nós somos o país que mais usa antidepressivo, ansiolíticos, remédios para dormir, remédios para emagrecer, moderadores de apetite. Nós estamos numa fase muito ruim. E falar sobre felicidade hoje parece até estranho. Nossa, parece banal, né? Com tanta merda acontecendo, por que a gente vai falar de felicidade? Mas eu senti que, também a partir das minhas pesquisas, com 5.000 homens e mulheres de 18 a 98 anos, que é necessário, sim, falar sobre felicidade. Que as pessoas precisam encontrar no seu cotidiano, no seu dia a dia, saídas para viverem com um pouco mais de alegria, um pouco mais de satisfação. E, por que não dizer, um pouco mais de felicidade? Então, eu acho que a gente não precisa ter razão. Mas a gente precisa, sim, encontrar, mesmo num momento tão dramático, tão difícil, de tantas crises, saídas e caminhos. E é o que eu tento fazer nesse livro. Não sei como as pessoas vão ler nem classificar meu livro, mas tudo que está nele são frutos
anos de pesquisas com muitas mulheres, muitos homens, me dizendo, olha, mesmo na merda, dá para a gente encontrar umas saidinhas. Então, essas saídas é que eu acho que a gente tem que pensar no nosso cotidiano. E não precisa ter muita razão, não. É só ser um pouquinho mais feliz, já está bom demais. E ter saúde, né? E você, Bruna, o que você acha? Bom, em primeiro lugar, obrigada. Um carinho enorme, uma energia enorme. Obrigada à Folha, obrigada a tudo isso que está acontecendo. Eu acho a Flip um grande momento, né, onde o livro é o protagonista e a gente está num momento tão difícil para livros que isso aqui é quase um milagre. E é muito interessante pensar nessa dialética de ter razão e ser feliz, como se ser feliz não fosse uma boa razão, né? A gente não ter a felicidade como uma grande razão. Porque a razão que da maneira que a gente conhece a razão, que é baseada numa coisa racional, ela tem uma premissa de ser factual. Então, assim, eu belisco a Tetê, isso é fato, ela vai dizer, você me beliscou. Eu falo, não, sim, você fez, ela tem razão. E esse fato, todos os fatos que nos apresentam, eles têm por trás de si uma interpretação. Eu posso dizer, não, eu fui empurrada, caí sem querer em cima de você, parece que eu te belisquei, mas não foi intencional. Tem tantas variações para um fato, tem tantas interpretações para um fato, que a gente acreditar num fato como uma coisa firme precisa muita investigação. Então, a primeira coisa que eu diria aqui é o que é a razão, de fato, quando ela vem como uma informação factual. A gente tem que desconfiar de tudo que nos falam como sendo um fato. Quantas notícias nos vêm e a gente acredita, mas não é bem aquilo, especialmente hoje, numa época de tanta fake news, né? Então, a gente tem que estar muito alerta para o que nos dizem, antes de tudo. Aí, você querer ter razão no momento desse é porque a gente é baseado, nós todos, a humanidade, é baseada num sistema de crença. Então, a gente acredita e a partir das nossas crenças, a gente forma as nossas convicções. A partir das nossas convicções, a gente forma as nossas ideologias. A partir das nossas ideologias, as nossas convicções, os nossos valores, a gente começa a lutar por eles, de alguma maneira. Muitos lutam com a própria vida. Outros lutam até por uma discussão de bar, hoje, num momento tão polarizado como esse que a gente está vivendo, da briga da morte. As pessoas morrem por um carro que encostou no outro. As pessoas se matam, se armam e se matam por razões que lhes parecem, naquele momento, absolutamente importantes. E a gente, vendo de fora a notícia, a gente diz assim, meu Deus, o cara morreu por causa de um guardanapo. Que coisa desimportante. A que ponto chegou a vida humana? Aí, tira tudo isso e você percebe que está muito baseado num ego, numa sensação de poder. Quando o grande, grande poder que a gente tem e que a gente percebe que a gente nasceu com ele, só que vai esquecendo dele à medida que a gente cresce, é o poder que você vê numa criança. Qualquer um de nós, criança, e qualquer criança que a gente esteja em contato, ela vem com uma genuína, verdadeira e espontânea felicidade. Ela vem com um desejo imensurável de ser feliz. A criança, ela é alegre. Ela só vai perder isso quando a repressão social disser para ela, não, não se manifesta, não faz isso. Claro, não tem nada a ver com educar uma criança, com criar limites, como todos nós temos limites. Mas não precisa acabar
com a felicidade, com a alegria, com a crença, com a esperança, com o desejo, com aquela coisa que nos motiva, com o estímulo, com o entusiasmo. O entusiasmo é uma chama que não pode acabar dentro de nós. A felicidade tem a ver com entusiasmo. Quando a gente pensa que nós somos ansiosos porque nós não estamos acreditando no momento que a gente está vivendo. No momento que eu falo, é nesse minuto aqui agora mesmo. Se você está aqui agora, me escutando, mesmo que eu seja desinteressante, você está aqui agora. Porém, se você está aqui agora pensando na pizza que você vai comer, você já não está aqui agora. Você já está criando um elo para ansiedade. Você já está indo para algum outro lugar. E como a gente vive muitos momentos difíceis, a gente vive uma realidade hostil, a gente vive inseguranças, incertezas, dúvidas, julgamentos. É uma enxurrada de notícias ruins que entram dentro dos nossos poros, que nos intoxicam minuto a minuto e que a gente nem percebe. A gente não percebe que a gente precisa se limpar disso. E só existe um antídoto para esse veneno, que é... E a sorte é que a gente não precisa comprar esse antídoto, ele não custa caro, ele não está à venda fora de nós. A gente precisa descobrir ele dentro de nós. A gente precisa ter certeza que a gente tem esse poder desde a criança que a gente era. A gente tem que redescobrir, e faz parte do nosso autoconhecimento, que é a grande palavra-chave, é a gente se autoconhecer, porque esse autoconhecimento vai criar uma série de forças e poderes, empoderamento para você lutar contra várias pressões sociais que impedem a tua felicidade. Então, olha como é interessante você dizer assim, eu não quero o ego de ter uma razão numa discussão qualquer, porque o meu momento não está longe de mim, está aqui agora. E nesse aqui agora eu estou absorvendo e estou buscando dentro de mim o que me faz feliz. E a gente ter esse trabalho contínuo dentro de nós, para a gente buscar ser feliz, é o grande antídoto para qualquer veneno com o qual queiram nos intoxicar. Então, ser felicidade, ter felicidade é a resposta. Eu queria saber como foi que vocês se envolveram com o tema felicidade na vida profissional. Eu, desde os 16 anos, eu sou obcecada por Simone de Beauvoir. E com 16 anos eu li O Segundo Sexo, e O Segundo Sexo fala muito de liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade. E a Simone de Beauvoir diz que ela não estava interessada em felicidade. Porque felicidade ninguém sabe o que é uma coisa muito abstrata. Mas liberdade, toda mulher sabe o que é, porque sabe que falta. E depois de muitos anos, eu tive a sorte de descobrir uma outra mulher na minha vida, que é a segunda grande referência feminina na minha vida, que é Leila Diniz. Não sei se vocês já ouviram falar de Leila Diniz, mas Leila Diniz foi objeto da minha tese de doutorado, morreu muito cedo, morreu com 27 anos, e Leila Diniz me ensinou que liberdade é a melhor rima para felicidade. Que dá para ser livre e feliz, como Leila foi intensamente nos 27 anos da vida dela. Ela tem uma frase emblemática, que quem me contou foi o melhor amigo dela, o Luiz Carlos Lacerda, que ela tinha acabado de ter o bebezinho, a Janaína, e estava com o peito todo assim, cheio de leite, e brincava assim, quer mamar, quer mamar? Ela fazia teatro de revista, quer mamar, quer mamar? E tinha um coronel que ia todos os dias assistir o show da Leila,
E ficava mandando flores, mandando presente, todos os dias. E aí, um dia o coronel ficou enfesado, entrou lá no camarote da Leila e falou: pô, Leila, você dá para todo mundo? Não vai dar para mim? E a Leila, com um sorriso, respondeu: é verdade, coronel, eu dou para todo mundo, mas eu não dou para qualquer um. E isso, para mim, é liberdade e felicidade. Eu escolho a minha vida, sou livre, sou feliz e não dou para qualquer um. Então, desde a Leila Diniz, e já faz muito tempo que eu escrevi sobre a Leila, eu só pesquiso questões que têm a ver com felicidade. Corpo, envelhecimento, ser amante de homem casado, mulheres mais velhas que casam com homens bem mais jovens. E todo mundo que é diferente e que procura caminhos de felicidade num mundo cheio de regras é quem me interessa. E, atualmente, desde 2005, eu fui para a Alemanha dar umas palestras e eu perguntava assim para mulheres de 40, 50, 60, 70, como é esse momento da vida? Elas falavam de projetos, elas falavam de viagens, elas falavam de casa, elas falavam de milhares de coisas. Eu cheguei aqui, vou fazer uma pesquisa aqui no Rio, né? Sobre como é esse momento da sua vida. Aos 40 anos, as mulheres, está tudo caindo, não consigo mais emagrecer, tudo dói aos 40, falta homem, falta homem, falta homem, falta homem. Só falavam de decadência do corpo e de falta de homem. Falei, peraí, tem alguma coisa aí para eu investigar. Se aos 60 ou 70 uma alemã não fala de envelhecimento, e aqui no Brasil, aos 40 e às vezes aos 30, uma mulher está em pânico por envelhecer, eu tenho que falar de envelhecimento. Mas eu quero falar de envelhecimento e felicidade. E aí eu descobri uma coisa maravilhosa na minha pesquisa, que depois eu vi que tem pesquisas mundiais que provam isso que eu descobri. Existe, por isso você falou das crianças, uma curva da felicidade. O bebezinho nasce muito feliz. Está aqui no alto da felicidade. Aí começa a receber não, fica adolescente, tem espinha, não consegue namorar, tem que entrar na faculdade, não sabe se é a faculdade que quer, se tem que ter emprego, tem que casar, tem que ter filho, tem filho adolescente. É o fundo do poço da felicidade. Em todos os países, inclusive no Brasil, em torno dos 40 aos 50 anos, são as pessoas, e aqui no Brasil, principalmente, as mulheres são as mais infelizes, frustradas, deprimidas, insatisfeitas. Isso é pesquisa dos economistas. Com 80 milhões de pessoas no mundo inteiro encontraram isso. Não somos nós, são os outros, sempre são os outros, mas vocês são aqui, o fundo do poço. E aí eu descobri uma coisa linda na minha pesquisa, que os economistas e os outros pesquisadores também descobriram. Passou do fundo do poço, a curva da felicidade começa a subir. Aos 50, aos 60, aos 70, as pessoas se sentem mais livres e mais felizes. E aí que eu comecei a investigar por que as pessoas mais velhas podem ser mais felizes e se sentem mais felizes. E tem 4 segredinhos que esses pesquisadores e eu descobri também nas minhas pesquisas. Primeiro, elas começam a valorizar o tempo. O tempo é o principal capital. Isso que você falou, viver o presente, viver intensamente presente, saborear o presente. Elas têm urgência do tempo. E, para isso, elas têm que aprender a dizer não para tudo que elas não querem mais. Não tem nada a ver com a viuvez, essa curva da felicidade. Algumas viúvas ficam muito felizes. Eu devo confessar, desculpe os homens presentes, mas elas se sentem mais livres.
Não é porque eles morrem, não, é porque elas se sentem mais livres. Segunda coisa que elas me dizem, além do tempo, que você também falou, tem que fazer a faxina existencial, tem que tirar da vida, não tem mais tempo para gastar com vampiros emocionais, pessoas que sugam a energia, que te criticam, que te fazem mal. Tem que deletar essas pessoas completamente. Se possível, deletar mesmo. Se não, tem outro segredinho que elas me ensinaram. Tem que rir e brincar mais, porque nós nunca deixamos de ser a criança que um dia nós fomos. Quando a gente está aqui no fundo do poço, a gente não tem tempo para ser essa criança. Mas mais velhos, nós podemos resgatar essa criança que nós nunca deixamos de ser. Rir e brincar, principalmente de nós mesmas. E, por fim, o que as mulheres mais me dizem. Elas falam muito mais das amigas como fonte de alegria e de felicidade. Muitas vezes falam mais das amigas até do que da família. E elas descobriram uma coisinha, até eu queria trazer aqui, mas eu ainda não tive a coragem. Muitas mulheres de mais de 60 anos falam categoricamente para mim. Como eu descobri a forma de ser mais feliz? Apertando, elas tatuam um botãozinho aqui no punho direito. Eu ainda não tatuei, mas eu tenho esse botãozinho. Eu ligo esse botãozinho do foda-se. E foda-se se os outros vão achar que eu sou uma velha ridícula porque eu uso mini saia, ou se vão achar que eu sou uma velha baranga porque eu gosto de ir de biquíni para a praia. E foda-se se eu namoro um cara mais... E foda-se porque os outros pensam. Mas o que eu quero dizer, e eu tive muita dúvida de colocar isso no meu título do livro, é que, para elas, esse foda-se é o que reúne liberdade e felicidade. E é interno, é subjetivo. Elas não ficam falando palavrão para ninguém, elas não xingam ninguém, elas são muito elegantes. É assim, eu gosto de dar um exemplo, eu não posso dar exemplo, porque às vezes é gente da família, né? Que fala assim, você fica tão mais bonita e mais jovem de cabelo curto. Tem muita gente que fala isso, mais jovem, né? De cabelo curto. Aí eu pego ali. Vocês entenderam? É lúdico, é libertador, não é um palavrão. Eu acho que essas coisas que eu aprendi com as pessoas mais velhas, ou de mais idade, que não são tão mais velhas, é que me fizeram acreditar que felicidade é um tema que serve para todo mundo. E não é só para as pessoas mais velhas, é para todo mundo se libertar dos vampiros, fazer a faxina, ligar o botãozinho e poder, no seu cotidiano, ser mais feliz. E é essa a minha obsessão e são essas as minhas pesquisas que chegaram à felicidade. E você, Bruna, como chegou a felicidade na vida profissional? Como chegou a pesquisar esse tema na vida profissional? Bom, desde muito criança, eu comecei a escrever. Foi a primeira manifestação da minha vida, foi a escrita. Eu era menina mesmo, 7, 8 anos, assim, e eu já entendia que eu compreendia o que era aquilo de alguma forma. E aquilo foi a primeira relação profissional que eu tive com o mundo em todas as fases da minha vida. Quando eu era criança, eu escrevia e na escola eu era conhecida por escrever, ia para as outras aulas, eles liam o que eu escrevia, depois a escola me botava em concursos e depois, mais tarde, meu primeiro cheque profissional em dinheiro veio de poesias que eu mandaram para mim, para Nova York, eles publicaram e pagaram. Isso, para mim, era um mundo, era a minha vida, eu não sabia que eu teria outra. E nesse descobrir a escrita, eu tinha como um instinto dentro de mim de observar as pessoas. Eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Eu acho que se existe alguma relação minha com o público, essa relação é mão dupla.
ela existe porque eu gosto das pessoas, eu me importo com as pessoas, eu tenho empatia pelo outro. E como autora, assim que eu comecei a escrever ficção, eu tinha que me colocar necessariamente no lugar do outro, porque senão, como é que eu ia entender um personagem, como é que eu ia vivenciar, experienciar alguém tão diferente de mim? Se eu fosse só escrever sobre minha vida, seria uma coisa muito chata. Minha vida não tem nada de extraordinário. Mas a vida das pessoas tinha a minha ficção, tinha as histórias que eu ia criar. E aí eu comecei a deparar muito cedo com a infelicidade, que não era necessariamente a minha, mas era visível em tantos lugares, por tantas razões. E aquilo foi me tocando profundamente, aquela infelicidade. E aí foi motivando uma palavra que eu considero uma palavra especial até hoje, que é a compaixão. Uma pessoa sem compaixão, ela é uma pessoa desconectada do mundo e de si mesma. Porque a compaixão é o grande elo que une todos nós e que se manifesta lindamente em momentos solidários, né? Momentos que a gente precisa um do outro. E quando a gente vê gestos de solidariedade, gestos de compaixão em grandes momentos, grandes tragédias, grandes acontecimentos, assim, a gente fica tocado. Todos os grandes romances, todos os heróis que a gente admira, tudo que a gente vê, tem por trás disso a compaixão. Então, é um grande sentimento, é uma grande força. E eu gosto de pensar nas grandes forças do mundo, sejam elas do bem ou do mal, porque eu trabalho com dramaturgia, eu tenho que trabalhar com as duas. E a infelicidade, ela percorre grandes momentos da história. A Miriam citou a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, na época dela, na França, o existencialismo, o chique, olha que interessante. Nós falando de felicidade seria assim uma aberração, porque o chique era ser infeliz. Todo mundo, mesmo que tivesse uma vida feliz, tinha que fingir que era infeliz. O bacana, eu seria bem cotada na sociedade, mostrando que eu era profundamente infeliz. Então, era uma época de grandes literaturas buscando esse tema. E aí, enfim, tudo isso eu estou contando para dizer como a felicidade ela vai se escondendo de certas formas e ela vai sendo jogada e de repente até muito mal usada. Porque o que banalizou a felicidade, assim como banalizou o amor? Uma porção de usos, assim, daquela coisa, assim, aquele anúncio de televisão que a gente não acredita, né? Então a gente fala assim, tá bom, tá certo, isso aí, né? Mas o grande diferencial é que tudo que a gente faz na vida, qualquer coisa, tem um propósito, o último objetivo é a felicidade. A gente trabalha, a gente quer ter um emprego, a gente quer casar, a gente quer ter filho, a gente quer fazer um trabalho bacana, se sobressair, ganhar um prêmio, qualquer coisa, comprar uma bolsa, comprar um sapato, qualquer coisa que a gente faça tem por objetivo final ser feliz. Mesmo que a gente não pense até o final, a gente naquele momento só quer o sapato. Porém, isso acontece e cria um mecanismo, que é o colocar a felicidade fora de você. Então, no instante que você acha que para ser feliz você precisa comprar, você precisa usar uma coisa, você precisa agir de uma determinada maneira, você precisa ser de um determinado comportamento. No fundo, os existencialistas franceses, eles fingiam, ou enfim, estavam naquela atitude infeliz para serem felizes. A contradição é por quê? Porque eles queriam ser aceitos pelo grupo. E o grupo prezava que todo mundo fosse infeliz. Portanto, eu vou ser infeliz e você, grupo, vai me aceitar. Então, assim, a felicidade, se ela está em tudo, ela só não pode estar fora de nós. E o que é fora de nós? É a gente julgar que a felicidade
está na aceitação do outro, que o outro aceite você, que o grupo te aceite, na compra que você faz, na posição que você ocupa, na sua figura. Todo mundo quer ficar bem, tá bacana, ter o cabelo bacana, tudo certo. Todo mundo, todos nós queremos. Mas não pode ser a raiz da nossa felicidade. Porque se um dia o cabelo não está bacana, você está infeliz, você pode fazer isso com 12 anos, mas não mais. E não precisa realmente chegar naquele estágio, eu acredito, Miriam, que você diz assim, aquele estágio depois de tal idade. Porque isso é como falar assim, a gente está sempre empurrando, adiando a felicidade. Eu vou ser feliz quando meu filho se formar. Aí eu vou ser feliz quando eu arrumar um casamento. Eu vou ser feliz quando eu ganhar um dinheiro. Eu vou ser feliz quando eu conseguir completar o curso. Quando eu conhecer a Europa. Quando eu... Enfim, você vai criando 1000 quandos e 1000 situações, empurrando a felicidade para algum lugar. E a gente faz isso inconscientemente. A gente nem repara que faz. Mas a gente fala... A gente está se falando, mesmo sem perceber... Eu não posso ser feliz agora. Eu preciso daquilo acontecer para ser feliz. Aí você reza, você pede, você quer, mas você está pondo a felicidade ali e não aqui. O que não impede de você ser um pouquinho mais feliz comprando um sapato, indo para a Europa, ou conhecendo seu namorado, ou casando, ou tendo um filho. Ótimo, momentos de grande pico de felicidade. Mas a gente não fala desses momentos quando a gente fala de felicidade. A gente fala... de um contentamento interno. É como falar de saúde. Você tem picos que você está gripada, está doente, está mal, e você tem picos que você está melhor, mas você é um corpo saudável. Então, a felicidade poderia ter a mesma presença. Você é um ser feliz. Você vai ter... A felicidade, inclusive, não significa não ter momentos de tristeza. Não ter momentos de solidão, de melancolia, eles são absolutamente saudáveis. A gente precisa ter. Não é o primeiro momento de dor que você vai recorrer a um tarja preta. Pelo contrário, pega aquele momento seu de dor e compreenda aquilo. E fala assim, eu preciso passar por essa dor. Assim como o céu precisa ter dias escuros, precisa da nuvem preta, precisa chover. Precisa existir o outono, precisa existir o inverno, precisa existir a primavera. É muito bonito que existam esses estados de alma, de espírito e de clima. No entanto, a gente quer, com essa falsa ideia de ser felicidade da sociedade de consumo, a gente quer abstrair isso. E a gente empurra a felicidade para depois do fundo do poço, e a gente empurra a felicidade para nunca ver o inverno, nunca ver um dia feio. E não é dia feio. Aprenda a ver a beleza daquele dia. E a felicidade, então, não é fora da gente. E não implica em não ter melancolia. A felicidade é aquela coisa que você vai sabendo aceitar com grandeza. É você saber descobrir o poder que existe dentro de você. E concordo 100% com a Miriam dizendo, não nos aproximemos, não ficamos perto de gente que nos faz mal. Gente que drena a sua energia, gente que te vampiriza, gente que te desvaloriza. Ninguém merece isso e ninguém precisa disso. Você tem que ser você justamente para ter a liberdade, que é, sim, a palavra-chave na felicidade. A liberdade de escolha. A felicidade, no fundo, é chegar a uma grande liberdade de escolha. A liberdade de ser quem você é. Essa é a grande fórmula da felicidade, é ser quem você é. E, só para encerrar, quando eu era criança... Minha mãe me contava, meus pais, eu contei isso para o almoço, para ter ideia, meus pais passaram guerra na Itália, em Roma. Minha mãe e meu pai, jovens, recém-casados. E minha mãe estava assim, na janela e tal, daí ela foi tomar um chuveiro, de repente ela ouviu um grande estrondo,
Ela saiu correndo, pegou uma toalha, foi até a janela, e o prédio da frente, onde morava um amigo dela e outros vizinhos, tinha acabado de ser bombardeado e estava no chão, em cinzas, todos mortos. E ela, assim como tantas outras pessoas que viveram uma guerra perto, assim como as vítimas do Holocausto, você lê, por exemplo, o diário da Anne Frank, e conversa com vítimas e ou lê depoimentos de pessoas que passaram por graves situações como essa, as pessoas buscavam desesperadamente a felicidade. E é isso, a felicidade é um grande contraponto. A felicidade, você fala assim, como falar de uma coisa tão banal, né, num momento tão conturbado do mundo? Porque a gente precisa disso hoje muito. A gente precisa, quanto mais difícil a vida está, quanto mais problemas a gente enfrenta, esse enfrentamento precisa da força, da liberdade, da felicidade. Então, é isso que me atrai, é por isso que eu batalho, para que todo mundo possa se conscientizar disso e a gente forme uma grande corrente de despertar para ser mais feliz e, por finalidade, criar um mundo melhor. Miriam, Bruna, vocês consideram o trabalho que vocês fazem relacionado à felicidade de autoajuda? E se sim, e daí? Eu não sei dizer. Eu escrevi um livro sobre felicidade, com uma pesquisa enorme, com 5.000 pessoas, de 18 a 98 anos. Há 30 anos que eu pesquiso esse tema. Sou uma antropóloga, professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma obcecada estudar, pesquisar. Como vão classificar meus livros, eu não tenho a menor ideia. Eu já vi até um livro meu numa loja de produtos pornográficos. Assim. A outra, uma pesquisa que eu fiz com os amantes de homens casados, estava lá na loja de produtos de venda de vibrador, e a outra junto. Ganhe um livro junto com o vibrador. Como vão classificar meus livros? Eu não tenho a menor ideia. Eu vou continuar escrevendo do jeito que eu escrevo, com os mesmos temas que eu tenho obsessão de escrever, e se vão achar que é... Não sei, eu não estou muito preocupada, sinceramente, com isso. Eu estou mais preocupada que entendam, compreendam a minha proposta. Né? O que eu mais gosto quando leio meu livro, eu amo quando leio meu livro, fala assim, eu me identifiquei muito com os depoimentos. Primeira coisa que falam, nossa, eu me vi, parece que você estava falando comigo. E a segunda coisa que falam, muitas mulheres, mas também homens, é libertador, é libertador, é libertador. Quem está falando aqui não sou eu, são os meus pesquisados. Tem 5.000 pessoas falando aqui. Quando eu escuto isso, é libertador... E eu me identifiquei, eu fico muito feliz. Agora, como vão classificar? Não tenho a menor ideia. Agora, eu queria falar uma coisa que eu achei muito importante que a Bruna falou. Sobre felicidade. Uma das grandes influências no que eu escrevo é Viktor Frankl, que passou por 4 campos de concentração, perdeu a mulher, grávida, o irmão... O pai, o filho em campos de concentração. E ele sobreviveu, e ele viveu até os 92 anos de idade. E ele se perguntava muito como que ele tinha sobrevivido, né? E ele encontrou 2 respostas para ele, que é o que eu encontro, porque agora eu só pesquiso nonagenários, pessoas de 90 a 99 anos. Vocês repararam, eu tenho 93 anos, tá? Eu estou bem que a gente chega lá. Não é mentira. Eu tenho 90... Não, calma, que essa pergunta eu vou te fazer em seguida. É verdade. É que as pessoas acham que é mentira, mas eu não. Eu vivo a vida de uma pessoa de 93 anos. Eu vou à academia de terceira idade, depois eu respondo, então, isso. Mas eu vou voltar porque a Bruna falou de felicidade. E o Viktor Frankl descobriu
duas formas importantes de sobrevivência. Uma, ter um projeto. E qual era o projeto de vida dele? Era escrever um livro sobre aquela experiência de sofrimento dentro do campo de concentração. Ele conseguia papeizinhos, escondia dentro das cuecas, onde fosse, e assim que ele saiu do campo de concentração, a primeira coisa que ele fez foi escrever um livro sobre essa experiência. Isso deu um significado para a vida dele. Ele tinha um projeto de vida. Assim como os meus pesquisados de mais de 90 anos, que se acham sobreviventes, eles têm projetos de vida. E a segunda coisa que é muito importante, que a gente pensa, estamos numa merda, numa violência, num ódio tal. Imagina ele num campo de concentração durante 4 anos dentro de um campo. Todos os dias ele tinha um pacto com um amigo. Um tinha que contar uma piada para o outro e eles tinham que rir da piada. Porque rir é a melhor forma de se distanciar do sofrimento inevitável. Não adianta você mergulhar nesse sofrimento e ficar nessa merda. Não, ele tinha que encontrar uma saída para o sofrimento. A saída que ele encontrou foi: vamos nos distanciar desse sofrimento. Vamos rir. E essa é outra coisa que eu encontro nos meus amigos nonagenários. Eles riem, eles dão gargalhadas, eles riem deles mesmos. Eles são sobreviventes tendo projetos e rindo. Eu acho que isso é felicidade. É você saber, é você aprender como, no ambiente mais odiento, hostil, violento, saídas, não só para você, mas para os outros. Porque, como disse Simone de Beauvoir, querer ser livre, querer ser feliz, é querer que o outro seja livre e seja feliz. Então, esse é o segredinho da nossa... Claro, um dos pontos é que, pegando uma frase, dizendo ninguém é feliz sozinho, não é que feliz sozinho só porque você não tem um companheiro ou uma companheira. Mas não adianta eu me sentir feliz se as pessoas que estão em volta de mim estão infelizes, se as pessoas que estão em volta dessas pessoas em volta estão infelizes, e se o ciclo que vai aumentando for infeliz. Porque a felicidade, ela é toda conectada, nós somos todos conectados. Nós somos uma coisa só nesse universo. E a gente não consegue ser feliz se a gente não se conectar e se essa felicidade não passar por todos nós, juntos. Essa união, a felicidade é uma união também, né? Mas respondendo a tua pergunta inicial, se eu considero de autoajuda, eu, na verdade, eu lia muito, sempre li muito, e nunca tinha lido livros de autoajuda. Falha minha. Mas eu comecei, na verdade, escrevendo poesia, e a minha poesia é considerada erótica e libertária. A liberdade de ser o que a gente é. Então, a primeira chave da minha vida foi poesia. E a liberdade tinha que exalar por todos os poros, tinha que ser a sua motivação, entendeu? Você poder ser essa inteireza. E eu nunca tinha chegado ainda, né, em teorizar para os outros isso que eu queria dizer, que eu tinha descoberto para mim. Não me passava ainda muito bem pela cabeça. As pessoas que estavam em volta de mim, que me circundavam, as pessoas mais próximas, os amigos, as pessoas assim íntimas, falavam assim: você precisa falar isso para os outros. Você precisa falar. As minhas amigas ficavam assim horas comigo no telefone e eu comecei a virar isso muito espontânea, organicamente. E aí todo mundo queria dizer: passa isso, passa. E eu percebia que era necessário levar adiante alguma coisa que estava funcionando para mim e que podia funcionar para tanta gente e que seria bobo da minha parte não espalhar, porque a felicidade ela tem uma curiosa matemática, muito curiosa. Eu sou uma pessoa que não sou muito dos números, até desconfio de alguns deles, mas eu
a matemática da felicidade, ela é única, porque quanto mais você distribui, mais você tem. Existem uma classificação americana de 2 tipos de pessoas no mundo. Os givers e os takers, eles chamam. Os doadores e os tomadores. E essa classificação ela é muito visível. Existem grandes livros, muita literatura sobre isso. E muita dramaturgia também, né? O vilão é um taker, ele quer tomar. Mas, tirando isso tudo da frente, a gente faz uma pergunta bem mais simples do que isso. A gente pergunta assim, o que é que o mundo vai me dar? É um tipo de pergunta. Mas se você vira essa pergunta e você diz assim, o que é que eu posso dar para o mundo? A tua vida vai virar de ponta cabeça. Esteja você onde estiver. Em qualquer idade, em qualquer situação financeira, em qualquer lugar, em qualquer motivação. O que é que eu posso trazer para a vida? Não o que a vida não me trouxe. O que causa amargura, ressentimento, mágoa? Gente, mágoa, carregar mágoa dentro de si, é uma das piores coisas para a gente, não para ninguém, para nós. Porque a mágoa, já a palavra diz, é uma má água, é uma água parada, é um pântano, que você se afunda naquilo, você não consegue sair. Então, mas para mudar, por que existe a mágoa? O que vai formando essa mágoa, esse ressentimento? O que o mundo vai me trazer? Então, é uma expectativa do que o mundo não te trouxe. Você acha que o mundo não te trouxe, porque você queria que o mundo te trouxesse sei lá o quê. Você botou isso na cabeça de alguma maneira. E aquilo foi te criando conflitos, raivas, ressentimentos, amarguras. E você criou esse pântano. Você criou pouco a pouco, microcosmicamente, todos os dias. Mas a gente consegue, o lindo da história é que a gente pode inverter essa situação a qualquer momento. Porque essas coisas adoecem. E a gente, em vez de pensar na doença, a gente tem que pensar que nós estamos todos num processo de cura. Nós estamos num processo de cura, nós estamos num processo de positividade, nós estamos num processo em que a gente pode virar as mesas interiores. A gente pode fazer limpezas interiores. Aliás, 2019 é um ano de limpeza, é um ano de renovação. A gente está vendo tanta merda, como você disse, no mundo. A gente está vendo tanta coisa ruim acontecendo, mas sabe por quê? Porque é um ano de luz. Porque a gente só enxerga as coisas horríveis num porão quando a gente acende a luz. A gente acende a luz e vê a sujeira. Se a gente continuasse na escuridão, a gente não veria a sujeira. A gente continuaria achando que sabe Deus. No entanto, a sujeira estava lá do mesmo jeito. Então, essa luz está iluminando. Então, a gente está vendo o ruim, mas a gente está vendo o ruim com a capacidade de limpar. Então, dentro de nós, começa dentro de nós, porque tudo começa dentro de nós. A nossa relação do mundo começa dentro de nós. Então, a primeira limpeza é interna. É desintoxicar, é limpar, é ver as circunstâncias e é fazer a grande virada da pergunta, o que eu posso fazer? E aí começou o que eu fiz. Se for autoajuda, que bom. Não é auto porque eu não estou me ajudando, mas eu também estou me ajudando. Mas seria uma troca de ajuda, um compartilhamento de ajudas, porque é disso que a gente está falando aqui. E acho que a gente tem, com essa limpeza, que descobrir um novo dentro de nós. E a qualquer momento, você é capaz de fazer isso. Qualquer momento. E a diferença vai ser infinita. Começa com uma coisa pequenininha, uma pergunta, e de repente você se vê movendo montanhas. Milagres acontecem.
Bruna, você acha que tem alguma diferença entre a felicidade ou a infelicidade das mulheres e dos homens? Eu estou vendo aqui na plateia, a gente tem bem mais mulheres do que homens lá fora. E, de alguma maneira, eu tenho a impressão de que as mulheres buscam mais a felicidade e se sentem mais infelizes do que o homem. Eu acho que eu terminaria a frase antes. Eu diria que as mulheres buscam mais. Ponto. E é uma verdade absoluta, mas é uma verdade biológica, é uma verdade histórica, é uma verdade inevitável. As mulheres, elas são a ponta de lança. A mudança, por incrível que pareça, porque a gente sempre tem a ideia assim, o pesquisador fulano de tal, o astronauta, a gente tem sempre a notícia através dos homens, né? E a história toda é escrita através dos homens. Outro dia alguém me perguntou, mas não existiam grandes pintoras, mulheres? Eu falei, pelo amor de Deus. Enfim, mas é óbvio que a história é contada do ponto de vista do homem, mas as mulheres são as grandes revolucionárias. É por isso que toda a sociedade repressora, ela tem medo das mulheres. Porque a mulher é a ponta da mudança. Então, toda a sociedade retrógrada, a sociedade que não quer mudar, a sociedade que quer manter o status quo, que quer manter o machismo, que quer manter leis antiquadas, que não quer nenhuma liberdade, ela reprime a mulher. A mulher é a libertária. Não é que o homem não seja, não é que não vamos tirar as grandes qualidades do homem, porque eu, particularmente, adoro os homens, então sou suspeita para falar. Porém, o homem ele tem um pensamento mais linha reta. Ele tem um pensamento que até o prejudica mais, de certa maneira, porque o homem ele vem com uma posição mais inflexível na vida. Ele foi treinado assim, ele foi criado assim, ele foi constituído assim, e ele tem uma grande dificuldade de mudar isso, se é que ele sabe ou quer mudar isso, né? Eu tenho uma cena de um filme que foi levado na comédia, que é uma comédia, inclusive, que é Onde Está a Felicidade, que a gente brinca com isso e diz que o homem é muito... Ele precisa ser bambu, né? Porque o bambu é flexível e o pau de madeira quebra, ele não enverga, ele não acha o ponto. E o homem é isso, tanto que o homem, quando quebra, ele quebra. O homem realmente... A mulher pode ter momentos de depressão, pode cair, pode ter mudanças de humor, pode ser uma montanha-russa de emoções. Nós somos, sempre fomos, sempre seremos irracionalmente loucas, porém lúcidas, esplêndidas, maravilhosas, inventoras, criativas, batalhadoras. Eu podia falar horas das mulheres. Mas o que acontece? Que os homens eles têm essa defesa de si mesmos porque forçaram... Eu acho que o homem é tão vítima, de certa maneira, quanto a mulher. Porque forçaram o homem a ser... Deve ser muito difícil você vir ao mundo e ter que ser infalível, não poder chorar, não poder admitir fraqueza, ter que ser bem-sucedido, tem que ganhar dinheiro, tem que sustentar, tem que... É uma posição muito aprisionante. Muito aprisionante. E sem revelar emoções, porque senão você é fraco. Enfim, é tanta pressão também para ele. Mas, obviamente, a mulher compreendendo isso, ela vai para outros lugares. Liberdade para os dois. Para os homens também. A liberdade de ser quem eles são. A liberdade de achar as nossas fraquezas, elas expostas, elas já não são fracas. Quem consegue expor fraqueza fica automaticamente forte. Então, tem muitos caminhos para a gente encontrar o nosso melhor. E o que a sociedade impõe? Reprimir as mulheres, de certa maneira também os homens, para que todos nós possamos caber dentro de padrões pré-estabelecidos. E a gente não cabe. A gente não cabe. Eu conheço infinitos casos de pessoas que se encolhem para caber
em papéis que lhes são impostos. E, ao mesmo tempo, pensa quantos papéis, quantas coisas a gente faz na vida. A gente é filho, a gente é amigo, a gente é colega, a gente é pai, a gente é esposo, a gente é profissional. Mas quem nós somos, independente desses papéis todos? Porque a gente tem que parar de tentar ser aquilo que a gente acha que os outros esperam que a gente seja, para a gente ser exclusivamente, verdadeiramente quem a gente é. E essa é a grande jornada, é a jornada da descoberta, é a jornada do autoconhecimento. Posso falar um pouquinho? Claro. Tem uma coisa muito interessante na minha pesquisa sobre as diferenças de homens e mulheres. Eu achei assim bem contrastante o que os homens e o que as mulheres falam, né? Por exemplo, na questão da felicidade e do envelhecimento, as mulheres falam muito mais de medo de invisibilidade social, medo da perda da aparência, da sensualidade, até de serem desejadas como mulheres, e falam muito de liberdade e amizade. É um discurso assim, muito característico das mulheres. E os homens falam de muito medo da aposentadoria, muito medo de impotência e muito medo de dependência física. E é interessante porque quando eu pergunto assim, quem vai cuidar de você na velhice? As mulheres, eu mesma. Eu vou me cuidar, eu já me cuido. E, em segundo lugar, elas falam, minhas amigas vão cuidar de mim. E eu pergunto para os homens, quem vai cuidar de você na velhice? Minha esposa, minhas filhas, minhas netas. E na velhice, na felicidade da velhice, elas encontram mais liberdade, porque o que eu mais escuto das mulheres de mais de 60 anos é a primeira vez que eu posso ser eu mesma, nunca fui tão livre, nunca fui tão feliz, é o melhor momento de toda a minha vida. E essa liberdade, muito associada à amizade com as mulheres, e os homens, por outro lado, ganham também o mundo do afeto, da família, da casa, dos netos. Eles adoram esses... As mulheres querem liberdade. Vir para Flip, fazer curso, está cheio de amiga. O que eu mais vi aqui foi grupo de amiga. E o homem quer ficar em casa, vendo futebol, tomando cervejinha. Ou alguns vêm com a gente, né? Estão aqui. Mas eu não vi, como eu vi, grupos de amigas aqui, para cá e para lá, curtindo. E é isso que as mulheres ganham muito. E tem muita coisa que as mulheres falam e os homens não falam na velhice. Porque a questão não é o que os homens sofrem menos. Eles falam menos e eles podem falar menos sobre o sofrimento. E as mulheres são permitidas a falar mais. Então, olha só que exemplo gritante, assim, diferença de homem e de mulher. Eu pergunto, dê um exemplo de uma mulher que envelheceu bem. Unanimidade, Fernanda Montenegro. Lia lá, todo mundo, Fernanda Montenegro. Tá? Por quê? Ela não fez muita plástica, ela não se deformou, ela é digna, ela se comporta. Dê um exemplo de homem que envelheceu bem. Silvio Santos. Oscar Niemeyer. Por quê? Trabalharam, são bem-sucedidos, são ricos e tal. Ninguém fala nem de aparência, nem de comportamento. Aí eu peço, dê um exemplo de um homem que envelheceu mal. Não aparece homem que envelheceu mal. Por quê? Eles não são julgados nem pela aparência, nem pelo comportamento. Aí eu peço, dê um exemplo de uma mulher que envelheceu mal. Eu não vou citar nomes. Eu sou muito elegante. Mas aparece uma cantora, por quê? Ficou deformada, muita plástica, moça, já sabe. E aparece também, isso meus pesquisados falando, não sou eu, uma atriz que tem os seus 70 e tantos anos, que
namora garotão, que usa mini saia, que usa decote. Também não vou dizer quem é. Mas o que eu quero chamar a atenção não é para essas pessoas. É como as mulheres são julgadas no envelhecimento. Elas são julgadas pela sua aparência, elas são julgadas pelo seu comportamento, elas são julgadas por que não estão adequadas à idade. E o homem não é julgado por isso. É pelo sucesso, pelo poder, pelo prestígio. Outra coisinha interessante, só para vocês verem, eu pergunto assim, para homens e mulheres, você muda ou mudaria algo porque envelheceu? 91% dos homens dizem não. Mesmo tênis, mesmo jeans, mesma pochete, mesma camiseta, até os 100 anos, não mudam nada. Eu pergunto para as mulheres, vocês mudaram ou vão mudar alguma coisa porque envelheceu? Sim, 96%. Não vou usar mais mini saia, não vou usar mais biquíni, não vou usar mais cabelo comprido, não vou usar mais franja. É a fase do nem, não sei se posso, será que eu posso? E o homem não tem isso. Então, socialmente, as mulheres são muito mais cobradas com relação a tudo, mas principalmente com relação ao corpo, aparência, envelhecimento. E os homens são cobrados também, mas não podem falar sobre isso e ficam sofrendo mais silenciosamente. Então, eu acho que quando a gente pensa em felicidade, a gente não pode achar que nós, mulheres, somos mais ou menos, buscamos mais ou menos, mas ver como a nossa cultura está no nosso corpo, está dentro de nós, subjetivamente, dizendo o que a gente pode e o que a gente não pode. E homens podem e não podem muitas coisas, e mulheres podem e não podem muitas coisas. E o que eu acho mais libertário é saber, grande parte do nosso sofrimento e da nossa infelicidade é cultural. Não é individual, é cultural. Eu pesquiso mulheres na Alemanha com 60 anos, com 70, com 50, elas não falam de envelhecimento, não falam de falta de homem, não falam nada disso. Aqui com 30, nós já somos interiormente, culturalmente, cobradas e nos sentimos mais infelizes por causa dessa cobrança social enorme sobre a nossa aparência e nosso comportamento.